Nesta aula prática, nós vamos examinar aspectos petrográficos das rochas evaporíticas, fosfáticas, silicosas e ferríferas. Inicialmente, as rochas evaporíticas. Nesta lâmina, nós temos anidrita lamelar, deslocando e substituindo a matriz margosa dolomitizada. Podemos ver aqui pequenos cristais de dolomita, que substituíram então a matriz margosa orgânica, onde cresceu essa anidrita lamelar. Nessa outra anidrita, nós temos então cristais blocosos, numa estrutura maciça, com restos de sedimento argiloso com óxido de ferro. Nódulos de anidrita, vagamente visíveis ainda, cresceram e coalesceram, substituindo e deslocando essa matriz. Nós vemos aqui a anidrita blocosa em detalhe. Nessa outra lâmina, nós temos nódulos de anidrita de textura fibrosa fina, chamada também textura feltro. Esses nódulos cresceram também num sedimento margoso, que foi deslocado e substituído pelos nódulos. Nós temos em alguns lugares já o desenvolvimento de uma estrutura do tipo mosaico. Nós vemos aqui o detalhe dos nódulos de anidrita, que estão parcialmente hidratados, incipientemente hidratados, para cristais de gipsita lamelar. Nós vemos aqui gipsita lamelar, então substituindo os nódulos de anidrita fibrosa numa exposição mais ou menos radial. Assim, nós temos também a matriz margosa, substituída então por uma dolomita muito fina. Nós vemos pequenos cristais de dolomita que substituiu então a matriz margosa. Nesse outro exemplo, nós temos uma estrutura tipo mosaico de nódulos coalescidos de anidrita fibrosa, bem fina, que substituiu um material argiloso, uma matriz argilosa vermelha. Nós vemos aqui os nódulos de anidrita fibrosa, bem fino, e os restos da matriz que foi então deslocada e substituída. Nós vemos então que houve em muitos lugares já a coalescência desses nódulos, formando já uma estrutura maciça ou mosaico. Nessa outra amostra, nós temos níveis de cristais de anidrita, que estão, na verdade, substituindo gipsita, como a gente já vai ver, e uma micrita, que está também substituída por dolomita muito fina. Nós vemos a anidrita substituindo pseudomorficamente os cristais com formato característico dos cristais de gipsita, cristais com terminações monoclínicas, inclinadas. E o detalhe aqui da matriz micrítica dolomitizada, dolomita bem fina, então, substituindo a matriz micrítica original. Agora nós temos um mosaico distorcido e recristalizado de gipsita miocristalina, contendo o resto do sedimento margoso dolomitizado. Em partes da rocha, nós vemos essa gipsita recristalizada para uma fábrica mais ou menos prismática. Em outros lugares, nós temos uma fábrica mais grossa, e nós vemos então a matriz margosa substituída por dolomita microcristalina, pequenos cristais de dolomita. Agora, alguns exemplos de rochas fosfáticas. Começando com esse fosforito. Nós temos então uma rocha composta por nódulos de colofano, cimentados por calcita, que está tingida então com alizarina, vermelho, parcialmente dolomitizada, a dolomita não está tingida. Nós vemos aqui os nódulos de colofano, com os seus cimentos de calcita e de dolomita substituindo essa calcita. Nós vemos aqui um outro fosforito, com nódulos de colofano ricos em matéria orgânica, bem escuros, uma matriz síltica, também substituída parcialmente por dolomita. Nós vemos os nódulos de colofano praticamente isotrópicos, matriz
composição rica em matéria orgânica, com silt quartzoso, substituída por dolomita fina. Agora nós temos uma rocha que não é, na verdade, uma rocha fosfática, uma rocha híbrida com diversos constituintes. E nós vemos então grandes bioclastos de ossos e escamas de peixe. Algumas fraturas com carbonato cortam esses bioclastos fosfáticos. Intraclastos carbonáticos também e silicósios. Nós vemos aqui uma dessas escamas de peixe que está quebrada, fraturada pela compactação, e intraclastos carbonáticos e lamosos. E os grandes bioclastos de colofano, bioclastos de peixes. Nós vemos em luz natural agora um desses bioclastos de peixe, com uma estrutura foliada bastante densa, como é típico então para os bioclastos de peixe, e um bioclasto de um dente de peixe, com uma coloração mais clara, uma estrutura mais densa. Intraclastos lamosos são bastante comuns nessa rocha e também intraclastos carbonáticos de diferentes tamanhos. Nós vemos aqui um desses intraclastos carbonáticos em detalhe, feito de dolomita. E aqui nós vemos um intraclasto silicoso com vagos fantasmas de organismos, marcados também por alguma dolomita. E um intraclasto lamoso, compactado entre os grãos adjacentes. Intraclasto argiloso. Agora nós vemos um arenito composto por intraclastos fosfáticos, retrabalhados no depósito provavelmente de talude, e uma matriz argilosa orgânica. Essa rocha com essa mistura provavelmente corresponde a algum tipo de escorregamento do talude. Nós vemos os intraclastos fosfáticos com fantasmas de foraminíferos plantônicos, com essas câmaras esféricas, e uma matriz argilosa muito rica em matéria orgânica, com pirita, inclusive farboidal. Nós vemos aqui esses fantasmas de foraminíferos plantônicos, com suas câmaras redondas, né? Estão bastante dissolvidas as câmaras, a carapaça bastante dissolvida e preenchida anteriormente por fosfato. Existem alguns bioclastos de peixes também, junto com esses nódulos intraclastos fosfáticos. A matriz argilosa, como falamos, é bastante rica em matéria orgânica. Agora as rochas silicônicas. Nossa primeira amostra, na verdade, é uma suspensão de um diatomito, com fragmentos de diatomáceas e radiolários nesse diatomito. Nós temos um radiolário aqui e diatomáceas, algas microscópicas, né, compondo então esse diatomito. Detalhe aqui de um pedaço de diatomácea. E nesse outro diatomito nós temos agora diatomáceas misturadas com pólens, indicando então que provavelmente esse diatomito é continental. O anterior com radiolários é certamente marinho. Nós vemos diatomáceas de diferentes formatos, alguns em formato de tubo, outros em formatos esféricos e assim por diante, com estruturas bastante complicadas algumas vezes. Esta lâmina corresponde a um calcarenito de ostracoides completa e pseudomorficamente silicificada. Nós vemos nessa rocha, então, calcedônia, cherte e megaquartzo, substituindo e cimentando, então, esses bioclastos de ostracoides. Outra visão da mesma combinação, então, com o megaquartzo preenchendo parcialmente os espaços interpartícula originais e os ostracoides substituídos, então, por cherte, por microquartzo. Essa outra lâmina agora é um radiolarito. É uma rocha formada por cristalização de um depósito contendo, então, esses carapaças de opala, de radiolários e matéria orgânica. Nós temos restos de matéria orgânica em diversos lugares e fantasmas apenas dos radiolários. Os radiolários estão completamente recristalizados, ou cristalizados, na verdade, substituídos agora por quartzo microcristalino, por cherte. Nós vemos aqui polarizadores descruzados, essa matéria orgânica amorfa misturada com a sílica criptomicrocristalina e os fantasmas dos radiolários em diversos lugares.
Nós vemos aqui mais desses fantasmas radiolares, com formas variáveis, alguns mais alongados, outros mais esféricos, cuja carapaça está agora cristalizada para microquartos, e nós temos um material muito fino, que pode ser microquartzo mais fino, ou até o palacete, junto com matéria orgânica, nessas áreas mais escuras. Essa rocha silicosa agora é um silcrete. É um enxerte de nódulos de microquartzo e de calcedônia, cimentados por calcedônia e megaquartzo. Nós temos aqui o detalhe dessa cimentação, iniciando-se por calcedônia, mais ou menos franjas e esferulíticas, esses agregados de calcedônia, e o preenchimento central por megaquartzo. Outra rocha silicosa, agora dessa vez nós temos um calcarenito olítico e foi totalmente e pseudomorficamente silicificado. Nós vemos bem claramente que essas coisas eram olitos, todas mais ou menos na mesma faixa de tamanho, com estruturas concêntricas e radiais também. E a sílica substituiu então delicadamente os olitos e também provavelmente o cimento original em torno deles, que deveria ser uma franja fibrosa, e preencheu com quartzo a porosidade interpartícula. Agora, as rochas ferríferas. A primeira lâmina corresponde ao arenito glauconítico com peloides, partículas sem estrutura concêntrica de glauconita, ooides com estrutura concêntrica, biotita, vamos ver alguns exemplos, e fragmentos carbonosos substituídos por glauconita, em uma matriz também constituída por glauconita, que deve ter substituído a matriz de argila detrítica. Nós vemos aqui um exemplo da substituição e expansão extrema de biotita por glauconita, formando uma sanfona, um acordeão, que depois foi coberto por uma envelope olítico. Temos um outro olito aqui que se formou em torno, um outro oide que se formou em torno de um pelóide, com essas feições de contração. A matriz está também glauconitizada e depois também substituída por hematita. Hematita dá essa cor mais alaranjada para essas partículas que deveriam ser verdes originalmente, como esse pelóide aqui. Nós vemos aqui uma área menos oxidada, com os pelóides com feições de contração característica, esses grãos de biotita glauconitizados expandidos formando essas sanfonas e oides, algumas vezes com dissolução e contração dos envelopes, e junto com areia siliciclástica. Temos algumas fraturas cortando essa rocha com oxidação mais intensa ao longo da fratura. E restos de materiais carbonosos substituídos por glauconita. Esse outro arenito glauconítico tem pelóide de glauconita e oides também, oxidados de forma heterogênea, alguns estão, outros não, em uma matriz argilosa. Nós temos alguns oides com núcleo siliciclástico e envelopes feitos então de glauconita, que está agora oxidada, assim como os pelóides ao redor, de forma bastante variável. Em uma matriz argilosa parcialmente substituída por siderita, que também está parcialmente oxidada. Nós vemos um grão de biotita aqui glauconitizada, expandido, e detalhe da siderita substituindo a matriz e também sendo parcialmente oxidada. Nessa outra imagem nós temos pelóide de glauconita com feições de contração e matriz parcialmente substituída por siderita parcialmente oxidada. Agora nós temos uma hematita bioclástica com substituição intensa dos bioclastos carbonáticos originalmente por hematita. Nós temos bioclastos de diferentes organismos, é possível reconhecer coisas como crinoides, provavelmente braquiópodes e moluscos, e também oides, substituídos por hematita e por sílica. Nós vemos aqui o que deve ser um bioclasto de um braquiópode, silicificado, com hematita ao redor, e um bioclasto de um crinoide, com seus poros característicos, parcialmente substituído por hematita. O cimento da rocha é dolomita.
Agora nós vemos um bioclasto de um briozoário, com a sua estrutura de casinhas característica, parcialmente substituído e preenchido por hematita. Aqui nós vemos bioclasto de gastrópode, parcialmente substituído por hematita, que preenche também os espaços entre as partículas, e provavelmente um crinóide. O que deve ter sido um braquiópode, com a sua estrutura folhada na vesícula, através da silicificação, e um bivalve substituído por dolomita. E que provavelmente é um bioclasto de um trilobita, né, forma ondulada característica, textura fina interna, parcialmente substituída por hematita, que preenche os espaços interpartícula. Suporte adicional para esses conteúdos está na página de Geological Digressions, Mineralogy of Evaporites, para a parte de evaporitos, a parte de sulfatos e cloretos, do Atlas de Scholem-Merschol, e algumas outras partes do mesmo Atlas. Nós vamos ter a chance de ver alguns desses materiais misturados também nas outros tipos de rochas como acessórios. Obrigado.